Olá pessoal, como vão? Akashi falando aqui. Primeiramente eu gostaria de agradecer a desenhista Cláudia por ter desenhado novas imagens do Gabimaru para o meu canal. O trabalho dela é incrível e eu peço que cheque o Instagram dela depois, se possível. Segundamente, eu gostaria de agradecer ao Zecel e o Atomic Torchlight, dois estudantes e amantes de egiptologia que me auxiliaram na revisão deste vídeo quanto à pronúncia e gramática egípcia. Sem eles, este vídeo não teria o resultado que teve. Thank you Zecel and Atomic for both of you guys' help. This would not be possible without your guys' assistance. Thank you very much. Dito isso, hoje nós vamos falar das características de um idioma bem intrigante, que é o egípcio. Também chamado de Ral Nkemet, em egípcio. Nós vamos dar uma olhada nas reconstruções e previsões feitas por egiptólogos e linguistas para termos uma ideia de como o idioma era falado e como a gramática funcionava. E como sempre, todas as referências utilizadas aqui se encontram na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade. Dito isso, vambora! Então pessoal, vamos falar do contexto linguístico. Geralmente eu falo das subdivisões das famílias linguísticas, mas nesse caso é um caso bem especial porque a família é bem pequena, mas temos alguns detalhes para conversarmos a respeito. Vamos começar pela grande família afroasiática. Vou falar dos idiomas mais conhecidos de cada uma das subdivisões para vocês se localizarem melhor e saberem como um idioma está relacionado ao outro. Nesta família nós temos as seguintes subdivisões: ramo berbere, ramo chádico, ramo cuxítico. Aqui temos o idioma já mais famoso atualmente, que é o somali. Acredito que a maioria aqui já conhece o idioma. Ramo amótico, ramo semítico. Aqui nós temos muitos idiomas famosos que a maioria conhece e é a família com o maior número de falantes de longe. Aqui temos idiomas como árabe, hebraico, aramaico e amárico. Finalmente chegamos ao foco do nosso vídeo, ao ramo egípcio, que é isolado e não possui nenhum idioma ramificado fora o próprio egípcio, ou seja, é um idioma único. Por referência histórica, o que os linguistas e egiptólogos geralmente fazem é traçar um paralelo da evolução do idioma com um período de governo que ocorria no Egito quando possível. Aqui temos o egípcio antigo, em que temos as primeiras manifestações escritas em 3000 a.C. No entanto, marcamos oficialmente o idioma de 2600 a 2100 a.C. A maioria das informações que temos sobre o egípcio antigo são nomes. Logo, o que temos sobre esta versão é tudo muito escasso, e o principal material é o material referente ao texto das pirâmides. Do egípcio antigo nós vamos para o egípcio médio, ou também chamado de egípcio clássico por alguns autores. Seu uso é marcado de 2100 até 1600 a.C. como vernáculo. Esta versão será o foco do vídeo por ser a versão do egípcio que temos o maior número de documentos e transcrições. Fora que é a versão em que a maioria dos estudos que temos elaborados por linguistas egiptólogos acontece. Do egípcio médio nós vamos para o egípcio tardio, ou neo-egípcio, que começa a tomar corpo em 1600 e perdura até 600 a.C. Apesar de descender das outras versões, ele é bem diferente do egípcio médio e do egípcio antigo em termos de gramática. Nós teremos a versão escrita de verdade só em 1350. Aqui nós temos o demótico, que surge por volta de 650 a.C. e começou a ser utilizado primeiramente pela dinastia Saíta. O demótico se desenvolve do egípcio tardio e tem consigo o uso de uma forma tardia do script hierático, que eu falarei a respeito mais à frente sobre ele. Ele perdura até o século V d.C. Chegamos agora à forma final da língua egípcia, o copta. No copta não há apenas uma evolução do egípcio tardio, há também a utilização de um alfabeto diferente. O script copta é a utilização do alfabeto grego com a adição de caracteres que evoluíram do demótico para representar sons que não existiam no copta. Veja que pela legenda eu marquei de azul que advém do grego e de vermelho que advém do demótico. Como é possível imaginar, os caracteres demóticos advêm diretamente dos hieróglifos. O copta existiu como língua nativa do século I até o século XI d.C. Atualmente é considerado um idioma morto e só é falado e utilizado em ambientes litúrgicos, parecido com a posição do latim hoje em algumas igrejas. Agora vamos falar um pouco do egípcio médio, que é o foco deste vídeo. Só um adendo pessoal, eu vou encurtar a classificação egípcio médio ou egípcio clássico para só egípcio por uma questão de praticidade mesmo, mas saibam que eu vou estar a me referir a esta versão. A versão falada entre 2100 e 1600 a.C. Logo para começar, nós temos de ter algumas informações em mente. O que temos de estudos sobre o Egito e a língua egípcia deste período são fragmentos e aproximações de como os egípcios deste período provavelmente falavam. Vocês verão que mesmo com todo o avanço da linguística e da egiptologia, o que temos são aproximações, afinal estamos falando de uma língua que era falada há mais de 4.000 anos. É um gap muito grande.
Se você quiser saber qual foi o processo de decodificação da língua egípcia, deixarei o vídeo do Glossonauta logo abaixo. Ele explica muito bem todo o processo, vale a pena conferir. Diferentes dinastias governaram o Egito, logo temos diferentes linhagens de faraós para cada dinastia. Quando nós falamos dessa versão do egípcio em específico, nós temos 3 dinastias principais que compõem o período que chamamos de Império Médio do Egito. Temos a 11ª dinastia, a dinastia Mentuhotep II, a 12ª e a 13ª dinastia. Temos respectivamente cada primeiro governante de cada dinastia aqui. Em egípcio lemos respectivamente como Mentuhotep e Menmehhat Sebekhetep. O intervalo de governo destas dinastias vai de 2040 até 1650 a.C. Alguns autores estendem-no até 1700, mas vamos deixar só até 1650 mesmo. Vamos falar sobre o que nós iremos encontrar neste corte temporal. O Império Médio é também chamado de período de reunificação por termos um governo unificado por apenas um faraó no Alto e no Baixo Egito. Ademais, o mais importante aqui é que nós temos as primeiras grandes obras que foram escritas na literatura egípcia que não de cunho ritualístico. Um exemplo muito famoso é a história de Sinur da 12ª dinastia egípcia. Fonologia e sistema de escrita. Vamos lá, vamos finalmente falar do idioma agora. Vou abordar o sistema de escrita e a fonologia juntos porque podemos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Lembrando mais uma vez, isto aqui é uma aproximação, não é exatamente como os egípcios falavam egípcio. Vamos começar pelo sistema de escrita. Os hieróglifos são uma das principais formas de escrita da língua egípcia. Sim, você ouviu direito, uma das principais formas. Nós temos 2 outros sistemas de escrita para o egípcio, mas vamos focar primeiro neste aqui. A palavra hieróglifo vem do grego hieros, que significa sagrado santo, e glifo, que significa esculpir. A tradução seria algo como escultura sagrada ou entalhe sagrado, que vai ao encontro da função deles. Os hieróglifos eram utilizados para 3 funções principais no Antigo Egito: cerimônias, registros em monumentos e textos religiosos. Você deve reparar que é bem difícil utilizar este sistema de escrita como algo do dia a dia. Dá muito trabalho escrever tudo. Eu falo japonês, é difícil para mim escrever algo e é difícil lembrar como alguns caracteres são escritos. Agora tenta imaginar como deve ser para um egípcio escrever desta forma. É complicado isso daí, cara. Por isso eles eram reservados para ocasiões especiais, como vemos em monumentos, mastabas e pirâmides. Dito isso, como funciona o sistema de escrita? Vamos começar pelo que ele faz. Nós precisamos primeiro saber o que são logogramas, pictogramas, fonogramas e determinativos. Por meio dessa divisão nós podemos saber o que cada hieróglifo passa a simbolizar em um texto. Só um adendo é que eu vou utilizar uma classificação mais atual de cada um dos conceitos com base na linguística, o que vai divergir um pouco da abordagem dos egiptólogos, mas que vai deixar tudo mais didático. Vamos falar um pouco de cada um deles. Pictogramas são simples representações de objetos e coisas, independente do valor linguístico ou semiótico. São apenas desenhos. Aqui temos um exemplo. Este é o hieróglifo de uma boca. É literalmente uma boca, você vê o desenho nela. Este outro é uma casa, representa uma casa. Tenha em mente que precisamos também interpretar o que vemos de acordo com o contexto da época. Para vocês pode ser só um olho em uma sala, mas para os egípcios fazia sentido isso ser uma boca e isso ser uma casa. Precisamos mergulhar na cultura deles para entender o que está escrito. Logogramas são hieróglifos que transmitem uma representação semântica. Eles convêm o significado de uma palavra ou morfema por apenas um caractere. Eles transmitem o significado diretamente. Este hieróglifo por ele mesmo também é a palavra casa, ou seja, transmite o conceito diretamente por ele mesmo. Lemos como per. No entanto, se eu juntar o hieróglifo de boca e casa, nós não temos mais um mero pictograma ou logograma. Agora eles fazem parte de uma palavra e essa combinação significa ascender. Veja que não há relação alguma com o que eles significam. Aqui eles deixaram de ser um logograma e um pictograma e passaram a ser fonogramas. Fonogramas serão utilizados apenas pelos seus sons, ou seja, casa e boca não têm absolutamente nada a ver com ascender. Utilizamos-nos apenas porque eles produzem o som desta palavra. São apenas utilizados pelos seus sons. Casa nós lemos como per, e boca nós lemos como ra. Aqui temos a palavra ascender, per. Você deve estar muito confuso agora porque a conta não fecha. Por que não é pere, então? Calma que eu vou explicar isso mais pra frente. Vamos continuar a explicação. Importante mencionar que uma coisa não exclui a outra. Poderemos ter uma sobreposição desses conceitos a depender do hieróglifo. Poderemos ter um hieróglifo que é ao mesmo tempo um pictograma, um logograma e um fonograma. O abutre egípcio é um logograma, ele é a representação semântica e é também um pictograma porque ele é literalmente um abutre.
No entanto, também pode ser usada como um fonograma, por exemplo. O que vai determinar a classificação será o contexto. Vamos para o último grupo de hieróglifos para terminar. Os determinativos ou sinagramas são indicativos que auxiliam na leitura e no significado dos hieróglifos. Eles serão necessários para termos um sentido correto da palavra e da frase. Na palavra que vimos anteriormente, vamos adicionar o hieróglifo de par de pernas andando. Assim, enfatizamos que estes dois são fonogramas que devemos ler eles pelos seus sons, p e r. Per, que significa acender, como vimos. Aqui o determinativo enfatiza e indica a leitura dos hieróglifos que vem antes. Ele funciona como um elemento enfático mesmo. Os semagramas na língua egípcia também podem passar significados para auxiliar não apenas na leitura, como vimos aqui, como também no significado da palavra para sabermos qual palavra se trata. Um exemplo, temos o hieróglifo de Deus aqui. Ele por si só pode representar um Deus mesmo, mas também pode ser um determinativo. Então nós temos o exemplo. Geb. Aqui nós temos o hieróglifo de pato e de pé. O primeiro tem o som de G, e o segundo tem o som de B. O último hieróglifo, que é o homem sentado com esta barba, representa um deus, ou seja, sabemos que nós estamos se referindo a um deus e lemos como Geb. Logo temos o deus Geb. Um outro exemplo com o mesmo semagrama, temos Osire. Temos aqui o deus Osíris. Perceba que utilizamos hieróglifos diferentes para os sons, mas utilizamos o mesmo determinante para remeter a um deus. Não é tão difícil, né? Um detalhe importante, nós podemos ter mais de um hieróglifo como determinante escrito de formas diferentes. Nomes de diferentes deuses podem ser escritos com determinantes diferentes, por exemplo. O nome do deus Ra é escrito desta forma. Ra. Aqui nós temos na verdade dois determinativos. Esse traço na vertical é um determinativo para indicar que o hieróglifo próximo é um logograma. Aqui nós temos o logograma de Sol, que se lê como Ra, e temos um outro determinativo exclusivo para o deus Ra. Veja que é bem diferente do nome do Osíris e do Geb, mesmo os três sendo deuses. É um sistema bem organizado, não é zorra. Vale dizer que esses determinativos são cumulativos e opcionais também. Aqui temos dois hieróglifos diferentes para significar a mesma coisa. A diferença é que este aqui é exclusivo para o deus Ra, enquanto este outro pode ser usado para outros deuses. Mas nada impede de eu escrever o nome do Ra dessa forma também. Nesse sentido, o idioma é bem livre e a estética também influencia como você vai escrever. Agora vamos falar da direção do script e como escrever os hieróglifos na direção e no sentido corretos. A coisa mais legal sobre o sistema de escrita egípcio é que ele era muito versátil. Nós temos dois sentidos e duas direções de leitura. Os textos egípcios podem ser lidos na horizontal da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Também podemos ler eles na vertical da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Perceba que no exemplo abaixo nós temos o mesmo texto, mas em direções diferentes. Para saber em qual direção está o texto, é só procurar animais de humanos. Vocês os verão virados em um sentido. Isso deixa o sistema de escrita egípcio muito dinâmico. Vocês verão que muitos hieróglifos são posicionados pensando na estética. Ou seja, o escriba, aquele que estava escrevendo o texto, ele teve a preocupação de escrever o texto da maneira que ficasse mais agradável aos olhos. Outro ponto importante são os agrupamentos de hieróglifos. Como eu falei, isso aqui não é casa da mãe Joana. Você não posiciona um hieróglifo onde você quer e da maneira que você quer. Tente saber o que você está fazendo. Os hieróglifos são divididos em grupos. Perceba a posição dos hieróglifos. É como se existissem quadrados invisíveis para encaixar cada tipo de hieróglifo. Eu não vou me aprofundar nesta parte por conta do tempo, mas saibam que existe uma maneira de agrupar os hieróglifos. Acredito que já vimos as principais características do sistema de escrita hieroglífico. Preciso dizer que foi só um resumo, ok? Existem muitas peculiaridades que eu não abordei aqui por conta do tempo do vídeo. Para finalizar a parte escrita, eu preciso falar dos dois outros tipos de escrita egípcia, os hieróglifos cursivos e a escrita hierática. A escrita hierática é uma escrita divina dos hieróglifos, mas é um sistema à parte. A escrita hieroglífica era utilizada em caráter mais permanente, enquanto a escrita hierática era utilizada em caráter mais temporário. Como pode ver, temos homólogos em hieróglifo tradicional, hieróglifo cursivo e hierático. Neste vídeo nós vamos focar na escrita hieroglífica mesmo. Eu acho a mais bonita e é o que mais chama atenção quando falamos da língua egípcia. Finalmente vamos falar da fonologia e das associações quanto às consoantes. Sobre a fonologia, tudo aqui está aberto a debate por parte dos egiptólogos e linguistas. O que eu vou trazer aqui é uma combinação desses estudos misturada com o sistema de transliteração. Não vou debater sobre a mudança fonética e a proposta de cada autor porque o vídeo não possui este intento e demoraria muito.
O sistema de transliteração é uma convenção utilizada por egiptólogos para auxiliar na leitura da língua egípcia de acordo com cada hieróglifo. Eu tenho que explicar a você que o egípcio não possui vogais na sua parte escrita. Logo, o que temos são consoantes que se aproximam da forma que os egípcios falavam. O que sabemos é que o egípcio médio possui apenas 3 vogais, A, I, U, e seus correspondentes longos, A, I, U. Como disse, em várias palavras, não temos ideia de qual era a vogal entre os hieróglifos. Por isso, os egiptólogos simplesmente adicionam E para conseguir pronunciar a palavra. Do contrário, ficaria impossível pronunciar, mas saiba que isso é pura convenção. Como viram, a vogal E não está presente no egípcio. Em palavras mais conhecidas por meio das reconstruções, nós já sabemos como provavelmente algumas palavras soavam. Um exemplo disso é o nome do próprio idioma, Raul Nukumit. Sobre as consoantes, alguns autores dizem que havia 25 consoantes. Estudos recentes diminuem este número e ele pode variar. O que eu vou fazer aqui é falar da transliteração feita pelos egiptólogos e falar de alguns fones que mais me chamaram a atenção como o lusófono. Certos hieróglifos possuem equivalente na transliteração e eles ditam a pronúncia do que está escrito. Os determinantes que vimos antes não têm diferença alguma na pronúncia, apenas adicionam significado. Então, se você quiser saber pronunciar, você também precisa aprender a transliteração egiptóloga. Existem variações de transliterações como Manuel de Codage, mas vamos utilizar a transliteração mais clássica mesmo. Sobre os sons que precisamos nos atentar como lusófonos, eu gostaria de mencionar alguns, junto também da pronúncia que eu vou estar utilizando aqui no vídeo. O Atomic me ajudou ao trazer estudos mais recentes quanto à pronúncia de algumas consoantes, e eu adotarei-as para este vídeo. Temos a consoante adjetiva K, que é escrita com um K com a bolinha embaixo. Podemos encontrar em palavras como K, que é o adjetivo para outro. Temos outra consoante adjetiva, T, que é escrita com um D com um risco embaixo. E também como o D normal, já que é proposto que estes sons já tenham se igualado até o Império Médio do Egito. Podemos encontrar em palavras como Tad, que significa falar. Temos o fricativo faríngeo, Ngo, que é escrito com este semiarco que nós chamamos de ayin. Podemos encontrar em palavras como Ngo, que é o substantivo para braço. Temos outro fricativo faríngeo, Ha, que é escrito com esse H com a bolinha embaixo. Podemos encontrar em palavras como Hka, que significa governante. Por último, temos o fricativo palatal, Sha, que é escrito com esse H com traço embaixo. Podemos encontrar em palavras como Zechel Nesut, que significa escriba do rei. Uma das mudanças que eu irei fazer quanto ao que é adotado na pronúncia mais clássica, mas que são os sons que existem no português, é o L. Este carinha aqui é uma dor de cabeça para saber como era pronunciado. Alguns egiptólogos classificavam-na como uma vogal, A, ou uma parada glotal, E, em alguns casos. Para este vídeo, trato-a como um som de L, mesmo porque aparentemente é o que os estudos mais recentes apontam. Outra mudança que fiz foi deixar o T com risco embaixo como um simples T mesmo. T. Antes de irmos para a morfologia e sintaxe, eu tenho que explicar uma última característica dos hieróglifos que é muito importante. Os hieróglifos que vimos com um correspondente a cada consoante são os hieróglifos que chamamos de unilaterais. Nós temos também os hieróglifos bilaterais, em que temos 2 consoantes em apenas um hieróglifo. E também temos os trilaterais, em que temos 3 consoantes em apenas um hieróglifo. Lembra que eu havia mencionado que lemos esta palavra como per e não pere? Vou explicar o porquê agora. Uma das principais regras no uso do script hieroglífico é que quando tivermos um unilateral junto de um bilateral, o unilateral em 90% das vezes estará lá como um reforço fonológico da última consoante. Então acender é per, e o r aqui é apenas um reforço fonológico quanto à pronúncia. Morfologia e sintaxe. Vamos falar agora de morfologia e sintaxe. Mais uma vez, pessoal, nós vamos falar de apenas alguns aspectos da língua egípcia, não dá pra cobrir tudo, e o vídeo tá longo pra dedéu já. No entanto, vamos dar uma olhada em alguns períodos para cobrirmos de quebra algumas estruturas. Uma coisa que o egípcio e o português possuem em comum é o gênero, ambos possuem apenas masculino e feminino. Então temos palavras como irmão, sen, e irmã, senet. Irmão nós escrevemos com determinativo de homem, enquanto irmã nós escrevemos com determinativo de mulher.
O pedaço de pão aqui tem o som de T. Palavras femininas em egípcio geralmente terminam com um T. Há poucas exceções, mas a regra geral é essa mesma. Palavras em masculino possuem terminações diversas. Adicionamos um ponto na transliteração para indicar isso. Perceba que a palavra original é irmão, e ela se modifica para irmã por meio de um sufixo. Outro aspecto que o português e o egípcio compartilham é o plural, mas no egípcio nós temos algo a mais. Vou já explicar. No plural normal nós adicionamos um wa para o masculino. Zenu, irmãos. Adicionamos também um wa para o feminino, mas antes do T. Zenut, irmãs. Note que o hieróglifo que indica o plural são esses 3 traços, enquanto os outros indicam ou a pronúncia ou o significado. O hieróglifo pluralizador também pode ser alterado. Como eu disse, estética também é importante na língua egípcia. Se nós quisermos, podemos triplicar o determinativo de homem e mulher para indicar o plural. Os egípcios usavam e abusavam disso em textos religiosos. Adicionava-se um charme a mais na escrita. Vou usar essa deixa para falar do plural dual. Ele é apenas utilizado quando quisermos nos referir a 2 coisas. Bem óbvio, né? Para o masculino e para o feminino, basta adicionarmos um ya. Senui, 2 irmãos. Seneti, 2 irmãs. Note que o masculino fica no plural, enquanto o feminino fica no singular quando formos adicionar o sufixo. Mesma ideia aqui, podemos escrever com 2 traços, ou com 2 homens, ou 2 mulheres, ou qualquer determinativo que esteja aí. É só duplicar. A ordem das palavras em egípcio, em geral, é VSO, verbo, sujeito, objeto, enquanto em português é SVO, sujeito, verbo, objeto. No entanto, a ordem mais correta é, na verdade, VSO, SO. As letras pequenas são para os pronomes sufixais e as maiores para os substantivos. Ok, vamos ver 2 orações simples em egípcio para observarmos isso. Não se preocupe que eu deixarei a transliteração embaixo. Tetana F. Ele falou? Vamos focar na posição de cada elemento na sintaxe. O tet é o verbo falar. O n é o sufixo que adicionamos para indicar o que chamamos de forma perfeita. No exemplo, ele seria equivalente ao pretérito perfeito do indicativo na tradução em português. No entanto, nós veremos que afirmar desta forma não é tão simples assim, quiçá errôneo. O F é o sufixo que adicionamos para o pronome pessoal ele. Pode ver que neste caso usamos um sinal de igualdade para diferenciá-lo dos pontos sufixais. Como podem ver, o sujeito aparece no final, enquanto o verbo aparece no começo. Vamos a outro exemplo, só que agora vamos adicionar um objeto. Um homem escuta sua esposa. O que temos aqui é o verbo escutar. Satan. Z é o sujeito e significa homem. Por último temos Hametef, como esposa, e é o objeto direto da oração. Aqui nós já conseguimos ver a ordem verbo, objeto e sujeito de maneira mais clara. Permitam-me explicar melhor esse sinal de igualdade aqui. Na frase anterior, o F era um sujeito e ele era o ele, por estar conectado a um verbo. No entanto, quando o F estiver conectado a um substantivo, como no caso esposa, ele será um pronome possessivo. Podemos resumir da seguinte forma: igualdade conectada a um substantivo, pronome possessivo. Igualdade conectada a um verbo é o pronome pessoal do caso reto. Vamos a outro exemplo, só que desta vez com um objeto pronominal. Reditsural. Ra mostrando a si mesmo. Redit é o verbo mostrar. Su é o pronome dependente da terceira pessoa no masculino. Aquele é o objeto direto do verbo. Ra é o sujeito. Veja que o su está funcionando como um pronome reflexivo aqui. Ra está se mostrando. Quero que note que temos uma inversão aqui. O sujeito foi lá para o final da oração. Temos verbo, objeto e sujeito. Isto ocorre porque decidimos utilizar um pronome como objeto, e esta é uma das ocasiões em que a ordem no egípcio se altera. Já que falamos um pouco sobre a ordem das palavras em egípcio, eu gostaria de falar agora dos verbos. Os verbos em egípcio são muito complexos, logo vou falar apenas de algumas características deles. Se você prestar atenção, os verbos podem ser transitivos e intransitivos. No entanto, indo além, eles possuem as seguintes características: variação por tempo verbal, aspecto, modo e voz. Vamos ver um último período em que temos isso demonstrado.
Ela tornou-me e tornou minha família em uma árvore. Sim, eu sei, o período é grande, mas vamos começar por partes. Vamos começar falando sobre o tempo verbal e o aspecto. Yu é uma partícula. Ela tem um papel crucial junto aos verbos em egípcio. Esta partícula é geralmente utilizada para evidenciar a diferença entre declarações geralmente válidas e declarações temporárias, o que vai auxiliar em determinar o tempo verbal em uma frase em egípcio, fora a própria interpretação do leitor, claro. Vamos analisar o verbo e vocês verão de maneira mais clara. Nós temos aqui o verbo fazer, tornar, ir. Este an é o que chamamos de conjugação sufixal. Agora vamos falar de algo muito importante. Isso daqui não marca tempo verbal. Isso daqui marca aspecto. Enquanto o tempo verbal vai marcar quando algo ocorre, o aspecto irá marcar como algo ocorre. Isso geralmente não é ensinado nas salas de aula, então eu vou tirar um tempo do vídeo para explicar isso a vocês para assim entender o que acontece na língua egípcia. Vou dar um exemplo em português para vocês entenderem. Eu corri, eu corria, eu estava correndo, eu estive correndo. Perceba que em todos os casos nós retratamos o tempo verbal no passado, no pretérito. No entanto, a maneira como isto ocorre é diferente. O meio por que a ação ocorre é diferente. As classificações que temos como pretérito perfeito, pretérito imperfeito, nada mais são que a junção do tempo verbal e do aspecto. É pretérito porque está no passado, é o tempo verbal. É perfeito porque a ação foi concluída, este é o aspecto. Aqui é pretérito porque está no passado, é o tempo. É imperfeito porque a ação não foi concluída. Este é o aspecto. Falando de outro idioma agora, é por isso que falamos que o inglês não possui um tempo futuro, no future tense, por exemplo. O will e o going to que temos no inglês não marcam tempo verbal, eles marcam aspecto. O will é utilizado para decisões espontâneas e o going to para planos futuros ou intentos com base em algo. Acho que deu para entender, né? Vamos voltar ao egípcio. Em egípcio, o an marca o aspecto perfeito do verbo. A ação está completa, mas não quer dizer que ela foi feita no passado. Uma ação pode ter sido concluída no presente ou no futuro. Por exemplo, temos o futuro composto ou pretérito do futuro em português. Eu terei corrido 2 km. Uma ação concluída no futuro. Dito isso, o que determinará semanticamente o tempo aqui é o contexto. Fica aberto à interpretação. O S é o sufixo que utilizamos para referenciar a terceira pessoa do singular no feminino. Deve ter reparado que podemos indicar não apenas o número, como também o gênero em egípcio pelo verbo, o que não é possível em português. Nós traduzimos apenas como ela ali. Para finalizar, o verbo está no indicativo e utiliza a voz ativa. Dito isso, vamos terminar a análise. Aqui marcamos o sufixo S como sujeito. O é o pronome dependente da primeira pessoa do singular, eu no caso. Aqui eu já vou marcar tudo como objeto direto porque esta é a função sintática. Ambet é o substantivo família acompanhado do sufixo i, que funciona da mesma forma que vimos antes. É utilizado para indicar a posse também como aparece na tradução. Então temos eu e minha família. Como não temos a conjunção i, ela aparece entre parênteses. Essa aqui funciona de forma similar. É o adjetivo todo da terceira pessoa, mas no feminino como já vimos antes, ficando como toda. Temos tudo isso aqui como objeto do verbo. Me é a preposição equivalente a em e com. Temos o equivalente aqui em português. Por último, nehat significa árvore e entra como predicativo do objeto na sintaxe. Na sintaxe, no geral, nós temos partícula, verbo, sujeito, objeto direto e predicativo do objeto. De análise sintática é isso. Novamente, esses são apenas alguns aspectos do idioma que eu pude abordar com pouco tempo que eu tive. Não dá para abordar tudo em um vídeo só, mas acredito que podemos ter uma ideia geral de como o idioma funciona quanto à sintaxe e morfologia, que são muito complexas como deu para perceber. Caso tenha curiosidade, eu recomendo pausar o vídeo e analisar parte a parte. Encerro. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu não tenho palavras a você que dedicou tanto tempo para assistir meu vídeo. Eu agradeço imensamente ao Zecel, ao Atomic e a Cloud por terem contribuído para a criação deste vídeo. Sem a ajuda de todos, não seria possível chegar no resultado que temos aqui. Espero ter dado uma ideia de como o idioma egípcio funcionava e o quão ricas suas formas de expressão eram. No mais, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Fui!
day it's a new day. In the night time we get boozy, in the daytime we go cruising, and the sun's just an illusion. Plenty festivals and I don't know what's best to go, so I'm asking all my mates to see if any of my foes are going.